Se Jesus já é um espírito puro, qual a necessidade dele orar em determinados momentos, uma vez que a sua mente já estava em plena conexão com Deus? Essa é uma pergunta muito interessante, que vale a pena a gente refletir. Primeiro, eu já antecipo dizendo que talvez a gente não entenda completamente as razões mentais e os processos internos do espírito chamado Jesus ou Cristo. É muito difícil a gente penetrar na personalidade de Jesus, e Joana de Ângeles já havia dito isso em uma das suas obras da coleção psicológica. O capítulo 1 de Desperte, Seja Feliz fala a esse respeito. Então a gente não sabe todas as razões e as motivações, uma vez que estamos ainda em um processo evolutivo e em um nível de consciência que não consegue compreender totalmente, penetrar totalmente na realidade de um espírito dessa natureza. O que podemos afirmar é que não apenas Jesus estava dando um exemplo notável, sua mente já estava em plena conexão com a divindade, e ainda assim ele fazia questão de, em determinados momentos, orar. A pergunta vale a pena ser pensada porque Jesus já não estava com o pensamento elevado a Deus? Para que a necessidade de ele parar para orar e elevar o pensamento a Deus? Ali estava não apenas um exemplo de que, apesar das atitudes e do comportamento moral que faz a alma elevar-se e plenamente se conectar com a divindade, ainda assim se faz necessário o recolhimento, a oração, né? Nem oração sem ação, nem ação sem prece. Essa conjugação e esse equilíbrio. Mas é claro que Jesus não estava apenas no ato de exibicionismo. Não podemos acreditar que o modelo e guia da humanidade estava naquele momento apenas numa exibição de exemplo a fim de nos oferecer uma demonstração de como nós deveríamos fazer, uma vez que ele não necessitasse disso. Não me parece ser lógico que Jesus, não necessitando, ou pelo menos dispensando completamente desse momento de oração, estivesse dando um exemplo exterior de prática espiritual. Não me parece ser isso. Deve haver razões mais profundas para, apesar da sua mente já estar em plena integração com a divindade, ainda assim, em determinados momentos, ele se recolher e orar, e dialogar com o Pai, e se vincular mais enfaticamente, talvez, a Deus. Ou, pensando de uma outra forma, apesar de sua integração plena com a divindade, naquele momento era uma forma também de ele mais se alimentar da conexão com a divindade, ou seja, apesar de sua mente já estar integrada com Deus, o hábito de orar, da mesma forma que nós, quando chegamos em casa, por exemplo, para almoçar, não estamos morrendo de fome, não estamos necessariamente com risco de morte, mas nós não deixamos de comer. Da mesma forma que depois de um dia de trabalho, não estamos necessariamente com problemas sérios na higiene, do ponto de vista de higiene, mas ninguém deixa de tomar banho, ninguém deixa de fazer o asseio, ou pelo menos, geralmente, não se deixa de fazer o asseio. Talvez Jesus também fizesse isso. Apesar de estar plenamente integrado com a divindade, não deixava de acionar a divindade e se alimentar dessa conexão mais profunda numa prece recolhida, numa prece concentrada, numa prece a sós. Então, essa talvez seja as motivações que nós podemos compreender de um espírito desse, porque talvez hajam outras razões que nos escapam completamente.